Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e mundo financeiro, porque hoje está mais relacionado com o mundo financeiro para compreendermos melhor o Bitcoin e porquê investir em criptomoedas, tá? Então, hoje o tema é a era do dinheiro falso, aqui como a impressão do dinheiro moldou o século XX e roubaram o seu poder de compra. Então é sobre isso que nós vamos falar, vamos ver aqui nesta apresentação e funciona assim. Bom, os bancos, antigamente não havia bancos centrais, tá? O Banco de Inglaterra foi criado em 1694, o Banco de França em 1800, o Banco do Império Russo em 1860, o Reichsbank, que é o Banco Central da Alemanha, em 1876 e o Federal Reserve nos Estados Unidos em 1913. Nesta altura, os países mais poderosos do mundo, em 1914, já tinham todos eles, a nível do mundo, os bancos centrais, tá? E com isso, a capacidade de imprimir dinheiro à vontade e financiar o que quisessem numa escala que nunca antes tinha sido vista no planeta, tá? Antes, quando um país queria guerra, eles tinham que ter dinheiro para financiar essa guerra, tá? Depois, o que aconteceu foi que eles queriam fazer guerra para roubar recursos a outros países e pediam dinheiro emprestado aos bancos, mas ninguém queria emprestar dinheiro para ir para a guerra. E assim, com este poder de multiplicar o dinheiro do ar, começou a Primeira Guerra Mundial financiada pelos bancos centrais, tá? Então, basicamente, foi assim que começou a Primeira Guerra, assim, só para resumir. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a Alemanha, que foi a que começou a guerra, foi sobrecarregada com reparações para no fim de contas, pagar os custos da Primeira Guerra Mundial. Tá, pronto, eles foram os culpados, perderam e agora vão ter que pagar, o perdedor pagar aos vencedores. Tá? Então a nova tecnologia de impressão de dinheiro foi usada exatamente para financiar esses pagamentos. O Reichsbank decidiu, é uma ideia espetacular, não é? Deixa-me cá imprimir marcos e comprar libras e francos. Para quem não sabe, a libra era a moeda da Inglaterra, antes da União Europeia, não é? Ainda é, e os francos era a moeda de França. Eu ainda me lembro disso, que eu ir à França e eu ter que fazer o câmbio dos escudos, que era em Portugal, para francos. Libras ainda continua a ser no Reino Unido, Inglaterra, vá. Então era a mesma filosofia que se fala hoje, ou a estratégia de, por exemplo, o governo dos Estados Unidos imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, não é? Eles fazem do nada, é como se estivessem a comprar Bitcoin do nada. Então foi isso que o Reichsbank fez, a Alemanha fez, e teve sucesso no início, tanto mais que em 1920 a economia deles teve um boom, tá? Porque, pronto, eles estavam a comprar marcos de alguém e estavam a comprar libras e francos, assim, do nada, não é? Do nada, para pagar as dívidas. Espetacular. Mas 3 anos depois a economia estava destroçada, hiperinflação, ok? Carrinhos de mão cheios de notas dos marcos, não dava para comprar o pão. Para terem uma ideia, foi uma coisa terrível e isso abriu o caminho para o Hitler e para a Segunda Guerra Mundial. Então, saltando aqui a parte da Segunda Guerra Mundial, 7 anos mais tarde, não, desculpem, aqui ainda não chegamos à Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1930, 7 anos mais tarde, os Estados Unidos também já estavam em depressão, tá? Começou o mercado de ações em 1929, não sei se conhecem essa parte da história, é uma parte que eu costumo analisar para entender melhor os ciclos de mercado, porque toda a gente tem medo de ficar penado, houve muita gente que perdeu muito dinheiro nesta altura, mas também me interessa a mim saber quanto tempo levou para recuperar os mercados, tanto a seguir à Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e isso mostrou-me que realmente começar uma guerra não faz com que os meus ativos e os meus investimentos desapareçam. Podem cair temporariamente, mas eles sempre recuperaram nestas tragédias de guerra, tá? Só uma pequena parte. Então, o mercado de ações estava em baixo, os Estados Unidos estavam em recessão e a Europa estava vendendo dólares para comprar ouro. Tá? Nesta altura, as moedas muitas dessas moedas estavam atreladas ao ouro, inclusive aos Estados Unidos. E o Fed
para combater esta depressão, baixou os juros para proteger o dólar, já que havia pessoal trocando dólares, vendendo dólares para comprar ouro, cada vez havia mais notas no mercado e quando há muito, perde valor, não é? Então, também para proteger a economia americana, colocaram taxas sobre as importações para desta forma proteger as indústrias americanas locais contra os estrangeiros, tá? Bom, seja como for, isso não resultou praticamente em nada para resolver o problema e a resposta foi esta: gastar o dinheiro do governo com o público, começando a fazer trabalhos públicos. Então o Estado começou a gastar em 1933 muito dinheiro, como doidos, a fazer obras, a investir, ganhar mais emprego, etc, etc. Gastar dinheiro, tá? Que hoje ainda vemos isso. Então isso injetou muito dinheiro no mercado e resolveu, no fim de contas, a recessão americana, temporariamente, e 9 anos depois, porque assim, naquela altura a recessão era terrível, as pessoas não têm as condições que tinham hoje. Hoje fala-se que os Estados Unidos está se calhar em recessão, porque não há confirmações, o governo não quer dar esse braço a torcer, mas não tem a qualidade de vida, exato, que as pessoas têm hoje não tem nada a ver com o que era praticamente há 100 anos atrás, há 90 anos atrás, não é? Seja como for, a Segunda Guerra Mundial começou e 9 anos depois os Estados Unidos entraram em guerra. Entraram na guerra que já estava, tá? Então toda a economia americana ficou focada em produzir armas. Isto foi muito bom para os Estados Unidos, porque enquanto todos os outros países estavam a ser destroçados, destruídos pela guerra, eles estavam a ganhar dinheiro com a guerra, não é? Porque todos os países acabavam por comprar armas aos Estados Unidos. O GDP dos Estados Unidos subiu, então o país estava mais rico, mas não a riqueza individual. Naquela altura havia racionamentos de comida nos Estados Unidos. Eu como garoto, há 50 anos atrás, 45 anos atrás, eu lembro-me com 10 anos, eu ir comprar leite que estava racionado em Portugal. Então até essa altura a comida ainda estava racionada e pelo que me parece é o que querem que volte aos Estados Unidos, com colocar limites de preço, é isso que faz, é a produção cair drasticamente. Então as pessoas estavam pobres, apesar do país estar mais rico. A guerra acabou e com isso tivemos, como eu costumo dizer, o melhor período da história humana, 25, 30 anos, 35 anos de um crescimento económico sólido, a esperança de vida, na altura, no final da Segunda Guerra Mundial, a esperança de vida era de 65 anos, e sim, é por causa disso que as pensões é só a partir dos 65 anos, porque as pessoas morriam e os governos não tinham que pagar. Hoje a esperança de vida anda numa sociedade com mais poder de compra lá para os 86 anos. Eu vi aqui no Brasil que nas comunidades a esperança de vida é de 40 anos e quem tem dinheiro vive tem esperança de vida nos 86. Na Europa é exatamente a mesma coisa. Então tivemos este crescimento económico, a tecnologia melhorou, a parte da produção de comida também foi brutal, acabaram todas essas ter problemas em ter comida, ir para as filas, etc. E naquela altura a Europa e os Estados Unidos tinham dinheiro duro, e isso foi no final de contas Bretton Woods que conectou o fiat ao ouro nessa altura, e então já não podiam fazer gastos astronómicos. Não havia guerras, não é? Pelo menos a Europa e os Estados Unidos não se meteram nessas coisas, e como tal a Alemanha e os Estados Unidos tiveram resultados económicos fantásticos e realmente a qualidade de vida subiu muito. Portugal estava um pouco afastado do centro da Europa e estava numa ditadura, continuou com problemas, até a União Europeia, que realmente ajudou imenso a parte económica portuguesa. E tornou-se um país evoluído e permite muito, que na altura não era tal como Espanha. Então a Alemanha e os Estados Unidos tiveram resultados fantásticos. Nessa altura os americanos ainda não podiam comprar ouro, tá? Porque era proibido, por isso é que tanta gente tem medo de perder os seus bitcoins. E as dívidas da Segunda Guerra Mundial foram pagas.
Pronto, ficou tudo, estava tudo regularizado, até que aconteceu a Guerra do Vietnã, que causou o fim de Bretton Woods, e assim em 1971 Nixon saiu o standard do ouro, comunicou ao pessoal que já não ia ter a reserva do ouro igual a bater certo com o dólar, e começaram a imprimir dinheiro e a inflação e os juros explodiram. Não se esqueçam, quando há muito de uma coisa, essa coisa perde valor. Quando imprimir mais dinheiro, esse dinheiro perde valor. E por isso a inflação aumenta, não é? Os preços das coisas aumentam, isso é a inflação. E com isso também tiveram que aumentar os juros. Paul Volcker, assim sem entrar em muitos detalhes, acabou por estabilizar a situação em 1981, uma década depois, e de 1981 a 2008 o balanço dos Estados Unidos explodiu, que foi também com a revolução tecnológica, a internet, não é? Porque é no início dos anos 90. E também eu posso falar por Portugal, que era a minha experiência nessa altura, também evoluiu bastante. Eu penso que foi generalizado, não sei como é que era aqui no Brasil, que eu não vivia cá, na minha vida era na Europa na altura, mas a impressão de dinheiro continuou. Para terem uma ideia, a dívida dos Estados Unidos foi de 30% do GDP para 120% que é hoje. Okay? Então a impressão de dinheiro e o roubo do poder de compra às pessoas explodiu drasticamente, tá? Com os Estados Unidos no centro do sistema global, tendo o dólar como centro ou como uma moeda planetária de apoio para ser transacionado bens internacionais, os Estados Unidos acabaram por ter 3 décadas incríveis e, claro, também com a tecnologia toda que eles têm lá, as descobertas, não só da internet, mas também das megas empresas, não é? Tem lá Google, redes sociais, etc. É tudo lá muito bem centralizado. Muitas outras pessoas tentam copiar, como é evidente, mas são os que descobrem essas partes e têm sempre, no fim de contas, o avanço em comparação e a criar a riqueza em primeiro lugar em comparação com os outros países. Então realmente tiveram 3 décadas incríveis, e um dos países que também beneficiou isso foi o Japão, que produzia toda a parte das eletrónicas, os Walkmans, os computadores, tudo isso vinha do Japão. Ainda me lembro da altura quando eu tive o meu primeiro computador, o Spectrum 48K, ele era fabricado no Japão, ok? Mas a bolha do Japão colapsou em 1990 devido a demasiado financiamento. As empresas muitas vezes vendiam os produtos abaixo de preço de custo, brincavam com os juros, etc. Aquilo foi muitas jogadas financeiras, e tudo que não segue as ordens do universo acaba por colapsar. Foi isso que aconteceu com o Japão, e a partir daí o governo japonês começou a ter uma intervenção governamental maciça para controlar a inflação, os juros, etc., até os dias de hoje, tá? Então, e por isso aquele problema que nós tivemos algumas semanas atrás com o Yen, essas jogadas com o Yen e o dólar, etc. Então, exato, então eles controlam, eles compram a sua própria dívida, faziam uma data de jogadas. Seja como for, essa bolha desapareceu e toda a fabricação barata foi para onde? Para a China. Então a economia da China substituiu, como fornecedor mundial de fábrica, o Japão. Só que em 2008, depois o sistema financeiro, no seu todo, a nível mundial, quase quebrou todo. Tá? Em 2008 eu já vivia na Malásia, graças a Deus não passei por nenhum problema, estava à parte disso, e a solução foi qual? Imprimir mais dinheiro. Ainda me lembro, eu estava fazendo na altura venda direta na Malásia, e lembro-me destes problemas, mas assim muito longe de dizer assim: Rui, tu estás aí em vendas, etc. Não, este colapso não te irá afetar. Na verdade não afetou, porque também começaram a injetar mais dinheiro na economia, os juros estavam baixos, aquilo foi sempre a bombar. Pronto. E isso também beneficiou tremendamente as gigantes tecnológicas. Eu na altura foi mais ou menos quando eu comecei com os meus primeiros produtos digitais. Na verdade foi o meu primeiro produto digital que eu lancei em 2008, foi exatamente nesse ano, em parceria com mais um empresário português,
E isso, toda esta impressão de dinheiro beneficiou as empresas tecnológicas como Google e companhias, porque eles puderam pedir empréstimos com juros praticamente a zero e investir em infraestrutura e ter um boom gigantesco, tá? E já agora, antes de continuar, ajudem o canal, esmaguem o botão de curtir, compartilhe, etc. E aqui embaixo também tem o link para o nosso clube do Mentes Milionárias, que é no Telegram, é espetacular também. E é isso, agradeço imenso o vosso comentário, porque isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Bom, continuando. Depois de terem resolvido, nessa altura de 2009, eu não falei nisto aqui, 2008, 2009, já muita tentativa tinha sido feita para se conseguir ter dinheiro digital. Então, finalmente, 2009, foi criado Bitcoin. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin exatamente devido àqueles problemas de 2008, o colapso bancário e eles terem que estar a injetar dinheiro, a dar dinheiro aos bancos para eles não fecharem, ou para, pelo menos tantos não fecharem. Depois, saltando um pouco mais para a frente, com o Covid, eu nessa altura já vivia aqui no Brasil, em Porto Seguro, e não sei se recordam, mas todos começaram a dar dinheiro ao povo para ficar em casa. Tá? A impressão do dinheiro explodiu. Tá? Foi nessa altura, quando eu vi o comunicado aqui do governo, não lembro quem foi, dizer que iam dar dinheiro a todos os brasileiros, que em Portugal iam dar dinheiro ao pessoal todo e nos Estados Unidos também. Eu lembro-me exatamente de dizer à minha mulher, que na altura namorada, que íamos ter a economia e iria ter graves problemas, tá? A inflação iria ser terrível e isso ia roubar o dinheiro à classe média e à classe baixa. Tanto mais que eu pedi à minha mulher para não levantar o dinheiro que era para ela. Eu não recebi nenhum dinheiro do Covid, recusei-me a isso por questões de ética. Achei que eu não precisava do dinheiro, que eles me quisessem dar, e eu não quis receber esse dinheiro exatamente porque eu achava que íamos ser todos roubados, tá? Íamos ser todos roubados no poder de compra, porque quando imprimem muito dinheiro, quem paga o preço são sempre os mesmos. Eu já vou falar sobre isso, tá? Na altura, Janet Yellen, nos Estados Unidos, senadora, né, disse que não se preocupem com a inflação, isso já foi em 2000, foi o ano a seguir, por isso 2021, acho eu. Janet Yellen disse, não, a inflação é transitória, mas não foi. Não é? A inflação foi 100% nos últimos 4 anos, os preços duplicaram, basta vocês fazerem as contas do que é que gastavam há 4 anos atrás e gastam agora no supermercado, e dá para ver, eu tenho os números todos, porque eu escrevo tudo aquilo que eu gasto e onde, e então 100% foi praticamente o aumento dos preços, tá? E todos estes subsídios, o dinheiro que as pessoas receberam, foram destruídos pela inflação, que comeu tudo, por causa do aumento dos preços, e mais ainda, tá? Não resolveu o problema, a não ser como uma band-aid que se coloca para resolver temporariamente e depois tira-se, etc. Tá? Então foi isso que aconteceu, foi simplesmente a destruição da riqueza e o poder, e o roubo do poder de compra das populações. Mas das populações, quando eu falo, é classe média e classe baixa. São as pessoas que receberam dinheiro, mas que vão ser as que mais estão sofrendo hoje. Hoje a maior parte das pessoas não consegue comprar casa por causa disso. Nunca na história da humanidade, pelo menos nos últimos 100, 200 anos, foi tão difícil para alguém poder conseguir comprar casa. Tá? Além disso, isto dos números do governo, da inflação, não são verdadeiros. Vocês façam as contas. Eu não sei se vocês guardam os vossos talões do supermercado, como eu guardo, e escrevo, podem achar que eu sou doido, mas o dinheiro custa muito a ganhar, e então eu gosto de saber essas estatísticas. Não faço todos os meses, mas 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu perco um dia para fazer isso. Até fiz um programa de computador para baixar logo o extrato e fazer o cálculo. Pronto, faz logo, agora perdi algum tempo com isso, agora à parte. Então agora já não perco tanto tempo, sei de tudo. Se eu quiser saber onde é que gastei o quê, em detalhe, já dá para fazer isso. Então é isso, os números do governo não são confiáveis, porque a gente gasta o dinheiro, sabe onde é que gasta e como é que funciona, e o café está ao dobro do preço do que estava há 4 anos atrás, por exemplo, tá? Também hoje a China está numa bolha massiva que pode explodir a qualquer momento. Houve a bolha do imobiliário lá, onde hoje temos cidades, prédios vazios,
sem que nunca ninguém tenha vivido lá, só estão lá as paredes, mais nada, cidades inteiras vazias. A impressão do dinheiro na China está a um nível completamente astronómico comparado com os outros países, mas a supressão da informação lá é bastante grande, por isso nós não temos os dados detalhados, não sabemos bem quanto é que vai ser a fatura paga posteriormente, porque não se esqueçam que tudo o que é comprimido vai criar uma força inversa igual a maior e depois acaba por explodir na cara de quem criou esta pressão. Na verdade é sempre no povo, tá? A conclusão de toda esta história e de todo este vídeo são que quem fabrica armas quer guerras e as guerras precisam de impressão de dinheiro. Com esta coisa de terem desconectado um bem duro ou um bem valioso com o fiat, eles podem imprimir à vontade para criar as guerras que estão criando hoje em dia no planeta e pronto, e isso vai criar inflação e a inflação está roubando o seu dinheiro. Não é o dinheiro, rouba a sua riqueza, o seu poder de compra. E o que também causa, na verdade, um desempenho económico abaixo da média. Na verdade, quando imprimem dinheiro naqueles primeiros tempos, às vezes há assim um atraso de 1 ano, 2 anos, até parece que as coisas melhoram, mas depois é uma bola de neve e acaba por destruir a nós o povo, os plebes, tá? Por isso, nunca a intervenção do governo funcionou alguma vez, a não ser temporariamente, e acaba por causar mais problemas do que soluções. Isto tudo só beneficia os ricos e as grandes empresas, porque acabam por ter acesso a juros mais baixos, a multiplicar os seus ganhos e porque têm investimentos em coisas valiosas, que se valorizam cada vez mais, tá? Por isso é que a solução é que eu vou mostrar a seguir, tá? Então, quem não investe, quem não tem dinheiro investido sem ser em fiat, é sempre destruído no seu poder de compra. E os ordenados estão sempre atrasados à realidade económica atual, em qualquer altura, tá? Infelizmente, no Brasil, por exemplo, para terem uma ideia de quem investe, 50% do americano médio investe em ações, se calhar em Bitcoin, em criptomoedas, etc. Na Europa é cerca de 25%, 26%, e aqui no Brasil é muito triste dizer, é apenas 2%, porque realmente quando se tem governos que não quer que o povo tenha conhecimentos e liberdade, é isso que acontece, tá? Mas isto é em qualquer país, por isso é que Portugal não tem formação sobre investimentos, etc. Eu sempre fui um ignorante nessas coisas, mas hoje ainda, graças a Deus, temos muito conteúdo no YouTube que até pode ajudar, e você também é ajudado com o meu conteúdo que eu vou aprendendo com outros lá fora também. Então, por isso é que a solução, e por isso é que eu, há anos atrás, quando eu vi essa impressão de dinheiro, quando eu vi que tudo aquilo estava a colapsar, e iria colapsar mais tarde ou mais cedo, quando começou o Covid, eu coloquei todo o meu dinheiro em cripto, tá? Porque eu acho que a solução é ter dinheiro, não é duro, é sólido, dinheiro sólido. E para mim, a melhor solução de dinheiro sólido é o Bitcoin, tá? Tem 15 anos de idade já, tem 1,2 mais ou menos trilhões de dólares de valor de mercado e está no caminho para ser o standard para a reserva de valor mundial. E por isso, para mim, como não tem inflação, não é? Vai ser, ou uma inflação mínima, não é? Já está predestinada até 2140, vai ser a solução para quem quer guardar a sua riqueza, mantê-la e até multiplicá-la, porque vai se valorizar mais. Nos próximos, até 2030, vai se valorizar muito mais do que a inflação, mas muito, muito mais. Então, a nossa riqueza irá aumentar para quem jogar o jogo certo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não é sobre novidades, mas conhecimentos financeiros e económicos. Se sim, esmague o botão de curtir, e preciso mesmo da vossa ajuda aí para o canal poder chegar aos 10 mil subscritores agora. E o que é mais? E curta, comente, subscreva, porque amanhã cá estarei para mais um vídeo. Até lá, tenham o resto do dia fantástico. Tchau, tchau.